Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje aqui, o dia que eu tô gravando é sexta-feira, dia 22. A gente aqui teve o fim do Brasil, entrou num desespero total o mercado. A gente viu aqui a bolsa bater 103 mil pontos. E muita gente que desesperado, o que aconteceu? Tem gente falando que o ministro da Economia pediu demissão, os secretários aí pediram exoneração do cargo. E aí tá todo mundo no desespero, o Brasil vai acabar, é o fim do mundo, o que que tá acontecendo? Nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu, vou te mostrar o impacto aqui na bolsa e te dizer o que que você pode fazer segundo a minha humilde visão aqui. Então vamos lá! Então vamos dar uma olhada, esse aqui é o Ibovespa, hoje basicamente bateu 103 mil pontos, quase que passou aqui abaixo desses 103 mil pontos. Foi uma situação aqui bem radical, né, porque poucos dias atrás a gente estava aqui no 114, a gente está aqui numa sequência de quedas bem radicais. Eu vou te mostrar aqui o que está acontecendo, né. A primeira coisa que aconteceu foi o furo do teto de gastos, né, passaram aqui uma lei que agora podem, segundo alguns critérios, gastar mais do que era o previsto aqui. E o mercado não queria que isso acontecesse. Aqui, se você não entende muito bem o que significa isso, quanto maior o gasto do governo, maior o peso que ele tem sobre a economia, né? Ou ele tira esse dinheiro através dos impostos, ou ele tira esse dinheiro da impressão de moeda, né? Da inflação. De toda forma, para o Estado gastar mais, ele tem que tirar esse dinheiro da gente, das pessoas normais. Então o mercado vê isso com maus olhos. Aqui, de maneira resumida, a historinha para você entender, a gente vive hoje uma guerra política, teve aqui o judiciário que propositalmente julgou a questão das precatórias, criando um gasto novo para o governo, um gasto que não estava previsto, um gasto num valor gigantesco. O governo federal foi obrigado a cumprir com esses gastos, não tinha como cumprir. A ideia aqui do governo era aumentar o novo Bolsa Família, que agora chama Auxílio Brasil. Claro que isso aqui é com viés da eleição, tá tendo uma disputa. Você vê que um lado tenta atrapalhar a questão dos gastos para o governo não conseguir cumprir, porque se o governo não cumpre os valores, né, se fura o teto de gastos sem ter uma lei, o presidente pode ser impeachmentado. Por outro lado, o presidente quer passar aqui um aumento no Bolsa Família para ganhar a eleição. Então a gente vê aqui uma briga dos dois lados, onde quem sai perdendo são eu e você, né? E o que aconteceu? O governo conseguiu colocar uma lei para poder incluir aqui esse aumento do auxílio, né, do Auxílio Brasil, e também pagar os precatórios. Então todo mundo sairia feliz, certo? Não, porque a gente vai pagar a conta, o mercado não gostou. Isso é um claro retrocesso, né? É um aumento exagerado de gastos, o que gerou aqui, como você pode ver, os 4 secretários aqui do Guedes. Se você não sabe, secretário é o cargo abaixo do ministro. Tem o ministro e aí ele tem aqui os seus braços, né? Os braços são os secretários, são os cargos mais importantes depois do ministro. 4 secretários do Guedes aqui pediram a renúncia, né? A demissão aqui por causa dessa questão do teto. Aí isso aconteceu ontem à noite. A demissão desses 4 ministros, eu estou na sexta, na quinta noite, se eu não me engano, eles pediram aqui a demissão. E aí hoje cedo, para apimentar o mercado, sai uma notícia de que o Guedes pediu a demissão. Alguns jornais rodaram essa notícia que o Paulo Guedes tinha pedido demissão. E como é de se esperar, o que aconteceu? A gente viu o Ibov aqui derretendo, a gente viu a Petrobras, por exemplo, aqui. Eu tô com o mercado aberto ainda, você pode ver, olha esse candle da Petrobras. Chegou a bater aqui 25,78. Sendo que o petróleo estava subindo. Aqui, se eu não me engano, o petróleo ainda está subindo hoje. Mesmo com o petróleo em alta, a gente teve essa queda aqui maluca. A Petrobras estava aqui perto dos R$30 e nesses poucos dias onde aconteceu essa série de notícias, a gente caiu para 25. Nesse pregão caiu de 25, agora já deu uma boa recuperada, as pessoas se acalmaram. E aí aqui a gente vê como que a questão política no Brasil pressiona demais os preços dos ativos que a gente opera. Então aqui olha que coisa maluca. Se você me acompanha no Instagram, você deve saber, por exemplo, eu tenho uma trava com valor razoável em Petro 4. E aí por causa dessa questão política, a Petrobras não teve nada de negativo com a empresa,
Mesmo assim, a gente teve essa queda radical, né, de perto de R$ 30 aqui para 25, para R$ 26, por causa dessas influências políticas que a gente sofre no nosso mercado. Isso é muito maluco. Eu brinco que no Brasil análise fundamentalista ou análise técnica não importa, né? O que importa é a análise política, porque é o que está mandando aqui, manda muito mais que fundamentos, principalmente no curto e no médio prazo. E aqui, então, no começo do dia foi um desespero geral, eu tive contato com vários investidores, eu faço parte de uma série de coisas, tenho muitos alunos, foi uma reação em cadeia aqui de desespero mesmo. As pessoas não sabiam o que fazer, agora sem o ministro da Economia, o que vai ser do governo que já influencia tanto nos nossos preços. A nossa bolsa, que hoje já é a pior bolsa do mundo, comparado com todas as bolsas do mundo, o Ibovespa esse ano é o que tem o pior desempenho. Então, a nossa bolsa, que esse ano já sofreu bastante, o que vai acontecer? Esse é o pensamento que passa na cabeça de todo mundo. O que eu faço agora? Então vamos lá, vamos falar o que você faz agora. Aqui eu sei que opções a gente conecta dois mundos diferentes. Conecta o mundo do trade, que são as pessoas que fazem as operações num prazo de tempo menor. A gente tem também pessoas que são buy and hold, que fazem operações num prazo maior. Para cada uma delas o cenário é diferente, porque elas operam num time frame, né, num horizonte de tempo muito diferente. Então aqui vou tentar te ajudar independente do que você esteja fazendo. No curto prazo, se você está operando algum ativo que tem uma correlação grande com o Ibovespa, o Ibovespa aqui claramente desde julho, aqui, junho, julho, a gente está numa tendência de baixa. Então tá complicado a gente operar o curto prazo para cima, né? Eu acreditava que a nossa bolsa não passava desses patamares aqui, 106, abaixo de 100 mil pontos, eu acreditava que não passava disso, tá? Com o que aconteceu hoje, eu até assustei, achei que isso poderia mudar, tanto que eu tenho algumas posições aqui de prazo menor aqui, em relação às travas, que elas ficam, não é necessariamente no Ibovespa, mas de modo geral, a gente comparando com o Ibovespa, elas ficam aqui mais ou menos nessa posição dos 102 mil pontos mais ou menos. E são posições que pressupõem que o mercado não vai passar desses números. Então aqui, eu sempre falo que a gente não deve operar reversão. Então você tem essas operações mais curtas de até um mês, não tente acertar quando o mercado vai reverter, porque se você para e pensa nisso aqui, todos esses meses, se você achava que ia ter uma reversão e você errou, você ficou vários meses aqui sendo estopado, vários meses aqui, em opções a gente não usa stop, né? Mas você ficaria zerado, teria prejuízo por vários meses. Então a ideia é sempre seguir a tendência. Se você faz operações de curto prazo, siga as tendências de curto prazo aqui. Tendência de curto prazo é claramente de queda. Agora, a maioria das minhas operações tem prazos maiores. E as operações de prazos maiores, elas sofrem também. Não ache que elas são imunes. Você tem uma operação para o final do ano que vem, a bolsa que cai 10, 15, 20%, a operação fica lá com resultado negativo. Só que o que importa é lá na frente, importa é ter um resultado positivo até o final. Elas eu mantenho, não faço nada. Se você tem caixa, é legal você analisar se você tem posições que você pode entrar agora. Por isso eu falo, sempre que você for aportar para comprar ações, ou mesmo para fazer novas compras aqui de operações mais longas, é legal fazer tudo de maneira gradual, para você pegar um tempo longo. Porque o mercado ele não tem um limite claro. Existe uma frase famosa aqui do Keynes que eu vou ler aqui para você, que eu acho que faz bastante sentido para o nosso cenário atual. O mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. E é basicamente isso. Você pode achar que o mercado está muito barato, só que se você faz operações com prazo curto, pode ser que esse prazo não seja o suficiente para você ter lucro, né? O mercado pode continuar maluco em valores baixos até você ter prejuízo. Então aqui, se você for operar operações mais longas, realmente façam elas mais longas. Para quem faz o buy and hold, a melhor coisa que você tem a fazer agora, se você tiver condições, é comprar. Se você entende de opções, você pode vender opções,
que melhora muito o resultado nessas épocas de queda. As vendas das opções não vão evitar você de ter prejuízo, mas elas podem reduzir o prejuízo e na hora que o mercado voltar a subir, o seu resultado vem de maneira muito maior do que o seu amigo ali que não fez a mesma coisa. A gente vê aqui, eu já mostrei diversas vezes aqui no canal, que nas épocas de tendência de baixa, quem faz uma venda coberta, por exemplo, costuma ter um resultado muito superior a quem não faz nada. E dependendo do prazo, a pessoa pode ter um resultado aí a 2, 3 vezes melhor. Então aqui de maneira resumida, se você opera a longo prazo e você tem caixa, a bolsa sim tá barata. Faça isso de maneira gradual se você for fazer aportes. Agora, se você não tem caixa, ou melhor, se você hoje entrou em desespero, aprenda o seguinte: nos dias de maior volatilidade, se você não está se sentindo bem, você não está confortável, você não sabe o que fazer, a melhor decisão que você pode tomar é nenhuma. Não faça nada, feche o home broker e vai fazer outra coisa. Isso é o melhor a se fazer nos dias em que você fica assustado. Olha esse candle, a gente está terminando o dia aqui, um dia que a gente chegou com a bolsa em 103 mil pontos. O Ibovespa agora, no final do pregão, está batendo 107. Ele já basicamente recuperou a perda inteira. Como a nossa bolsa está muito barata, ela está tendo dificuldade de se manter aqui em patamares muito radicais, aqui, em patamares muito baixos. Então é interessante a gente perceber isso. Então, se você estiver assustado, não faça nada. Essa é uma dica interessante que eu falei hoje cedo no Instagram. E deu bastante certo, porque a bolsa já se recuperou e está quase aqui com uma queda pequena. Olha que interessante. Enfim, para terminar aqui, só um lembrete, quando a gente compra ações ou opera opções de mais longo prazo, vocês têm que lembrar o seguinte, que a gente está operando empresas e os fundamentos das empresas é que importam mais. A política faz preço no curto prazo. Tudo bem que faz alguns meses, né, que a gente está tendo aqui preço causado pela política, mas isso uma hora se corrige, isso não dura para sempre, tá? Então, dá uma olhada na empresa que você está operando, vê se faz sentido, se os fundamentos delas estão bons, se ela tem tendência de crescer, dá uma olhada no que você realmente está operando, tenta abstrair um pouco e deixar a cotação de lado. Se você opera prazos maiores, você tem esse luxo de fazer isso. Se você já é um trader de curto prazo aqui, já não dá muito para você ver dessa forma. Mas eu recomendo vocês terem uma visão um pouco de prazo maior para você conseguir ter essa tranquilidade. Por exemplo, os bancos estão extremamente baratos, hoje chegou a cair aqui 4, 5% e não faz sentido nenhum, são empresas extremamente lucrativas, boa parte dos brasileiros ainda movimentam principalmente os bancos grandes e não as fintechs, né? Usam às vezes pouco as fintechs e geram lucro mesmo para os bancos grandes. Então aqui, analisa bem as empresas, os ativos que você está operando, que você pode se sair bem com prazo aí maior. Meu amigo, me fala aqui nos comentários o que você está achando de tudo isso. Você está se sentindo bem de operar aqui no Brasil? Tá meio caótico demais, né? Então tá complicado. Me fala seu comentário aí, vamos conversar aqui nos comentários. Se você ainda não me segue lá no Instagram. Lá a gente tem uma conexão um pouco mais próxima, a gente conversa um pouco mais, eu mostro um pouco do meu cotidiano, é @carvalho.jimmy. Se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, com isso você não perde vídeo nenhum, deixa seu like, que isso ajuda muito o vídeo chegar em outras pessoas, isso me ajuda o canal e ajuda quem está aprendendo a ter acesso a esses vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, espero que você tenha aguentado firme essas épocas malucas. Eu acredito que o ano que vem a gente está no final do ano aqui, eu acredito que o ano que vem deve ser um ano melhor, apesar da eleição. Eu acho que existem muitos cenários onde o mercado vai ver com bons olhos aí, às vezes uma terceira via aí. Se o governo atual realmente se queimar com o mercado, o pessoal vai procurar uma alternativa, a esquerda também está bem queimada, talvez aí algum outro candidato se saindo bem, a gente vê essa bolsa aqui disparando. A gente precisa de um gatilho forte, uma certa tranquilidade para que o mercado volte a subir com muita força, que eu acho que vai acontecer em algum momento. Então é isso, investidor. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.